Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, como eu esqueci de pedir o like no meio do react, eu vou pedir agora, beleza? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, deixa um comentário aí embaixo e vamos discutir sobre esse assunto, beleza? Vai ser um react, só a minha opinião e é isso. Tamo junto, valeu! Bom, então, vamos lá, né? Vamos ver como é que esse vídeo do Daniel ficou. Pesquisas comprovam. Falta pouco para essa eleição ser decidida. É a chance de acabar de vez com o clima de ódio e trazer a paz de volta ao nosso país. Com certeza. Dia 2, vote Lula, vote 13. Há uma teoriazinha ali meio maldita na psicologia, em ciência política, que levanta a suspeita que todo político, no fundo, é um pouco psicopata. Porque se ele não fosse, ele não fazia isso. Um episódio da entrevista que Lula deu a uma revista chamada Playboy, que você conhece, o Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro no homem, o fogo de se propor a alguma coisa e tentar fazer. Cara, olha a frase do cara, velho. Nossa. Declaradamente fã do Bigodinho. Lula é fã de Hitler, declarada e publicamente desde 75. A polícia tem o direito de matar, obviamente. E até eu tenho o direito de matar. E tem uma juventude enorme que, por falta de perspectiva, às vezes são presas roubando celular nesse país. O povo brasileiro deu a demonstração de que é possível o mesmo povo que elege um político destituir esse político. Pois é, o problema é que ele não se lembra disso, né, quando é preciso. Quando é preciso eleger, todo mundo se lembra, a movimentação da bexiga, né, rola dinheiro, rola tudo, mas é quando precisa destituir, é uma dificuldade tão grande, uma dificuldade enorme, né, e não pensa na hora de colocar lá. Aí coloca um fã do Bigodinho. Derrubar um governo eleito democraticamente sem que haja um crime de responsabilidade não vai consertar nada. Por exemplo, o Lula alimentou ditaduras na Guiné Equatorial, na Angola, na Venezuela, em Cuba, na Líbia, na Síria, enfim. O Lula é um psicopata, cara. O Lula vem do movimento sindical. O movimento sindical é um movimento que mente. Então ele passa por isso tudo, e por tudo coisas muito piores que essa. Afinal de contas, para quê? Para salvar o país? Alguém acredita nisso? Pelo visto acredita, né, que ele tá aí, foi eleito e tudo. Então, pelo visto... Em 2002, a América do Sul presenciou as duas maiores reviravoltas políticas de toda a história. Uma delas virou até filme de Hollywood, inclusive. Aconteceu lá na Bolívia. No período de 90 dias, durante a corrida eleitoral, o candidato que começou a corrida em último lugar nas pesquisas subiu até o primeiro lugar e foi eleito. Logo depois aconteceu aqui no Brasil. Um candidato que no começo das pesquisas tinha 70% de rejeição, que tinha acabado de ser derrotado em 3 eleições seguidas, na 4ª tentativa foi eleito presidente. Hoje... Que coincidência, né, velho? Que coincidência grande isso, mano. Coincidência, Dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. O segredo dos dois, o mesmo, o marketing. Começa agora o nosso primeiro programa do horário eleitoral. Hoje, quero pedir sua permissão para não falar de projetos. Na Bolívia, por exemplo, a empresa de marketing responsável por fazer esse milagre era só a melhor do mundo. Eles chamavam essa empresa até de cérebro de Bill Clinton, que foi eleito lá nos Estados Unidos de 93 até 2001. O trabalho deles é simples: reembalar o candidato que o povo não gosta, vender, vender e vender. O serviço aqui é basicamente pegar um candidato que o eleitorado não gosta, renomear ele e depois vendê-lo, vendê-lo e vendê-lo. E o Partido dos Trabalhadores ficou inspirado a fazer o mesmo aqui no Brasil. Tudo que eu sou não é fruto da minha inteligência, não. Todas que fazem não prestam. Impressionante. As campanhas anteriores vão usar o teleprompter. Não é, né? Porque, infelizmente, o cara não se formou no ensino médio, né? Naquela época ainda, né? E ao invés de ele, sei lá, ir ser presidente, né? Fazer que nem uma vez eu ouvi um político falando uma vez que, em vez de ele ser sendo presidente, ou tendo um dinheiro a mais e tal, e fazendo tudo isso, tendo essa aquisição a mais, né, podendo fazer uma faculdade, um doutorado, um mestrado, um negócio assim, não, entendeu? O trabalho dele é só ser presidente, e a vida dele é só ser presidente.
Então imagina aí, se o Lula um dia deixasse de ser presidente, fosse deposto, algo tipo, até ele quisesse sair da presidência, ele ia poder fazer o quê? Ele tem formação para quê? Já sendo tão idoso, né, na idade avançada, né? Nem o ensino médio o cara terminou, velho. Então, qualquer cara que tá lá na cadeia, assim, que não se formou no ensino médio também, poderá se dizer que ele também pode ser presidente algum dia, entendeu? Pode até sonhar em ser presidente algum dia na cabeça dele lá, entendeu? Complicado. Ponto. Eu queria sempre improvisar, né? Você dava o tema para ele, qualquer tema, moradia, saúde, educação, ele ia lá e falava. Então, nas 3 tentativas fracassadas de ser eleito, em 1989, 94 e 98, o Lula não usava roteiro, ele era só o Lula. Olha, veja, eu acho que a democracia no Brasil ela é muito incipiente. Não deu certo. O motivo é que o verdadeiro Luiz Inácio aparecia e isso causava medo nos brasileiros. Não se votava no Lula pela própria figura que ele passava de terrorista. Não precisava nem a polícia matar, eu mesmo matava. Aquela raiva que ele tinha na voz. É que a democracia da burguesia, a democracia da classe dominante, é uma democracia eminentemente formal. Aquela imagem que ele tinha mal acabada, realmente de pessoa. Você vê, né, cara, o cara antes de barbona, preta, tal, aquela cara cara mais fechada assim, né, aquela cara mais dura, né, do Lula que realmente algum dia trabalhou na vida e que foi um metalúrgico, foi alguém que trabalhou ali em fábricas, né, e tudo mais, que realmente teve o seu valor, eu imagino, lá antigamente, lá no início dele, quando ele ainda era uma pessoa que se importava em falar a verdade, né, e aí quando ele falava a verdade era desse jeito aí, ninguém gostava, né. O brasileiro, ele sempre quis alguém que fosse maleável, fosse educado, fosse um Collor da vida, né? Porque aí elegeram o Collor e olha o que ele fez, né? Naquele tempo. Então, infelizmente, o brasileiro tem essa alienação de achar que só porque o cara fala bonito, ele encena algo bonito, ele dá uma opinião bonita, ele é aquilo que ele tá dizendo. Nem sempre, velho, você tem que ver muito bem, e ainda mais para ser presidente do Brasil. Parece que o pessoal escolhe presidente a esmo, entendeu? Ah, não se formou no ensino médio, saiu da cadeia, foi indiciado por um monte de coisa, investigação disso, daquilo que a gente vai ver nesse vídeo aqui, e ainda bota ele lá, entendeu? É muito incrível isso. Pessoas que vinham para pegar em armas e acabar com tudo, e as pessoas tinham medo. O senhor acha que com essa imagem, o senhor tem mesmo chance de derrubar todos esses poderosos que têm máquinas atrás deles e ganhar a eleição? Eu estou convencido que nós temos chance. E mesmo porque esses que estão mentindo, nós vamos desmascarar. E, normalmente, quanto mais miserável é o povo, quanto mais desgraça ele tem, mais ele acredita em coisas fáceis. Quanto mais miserável ele é, mais ele acredita em fantasia. Olha só, né? Olha só, ele já demonstrando como ele pensava naquela época, né? Só que parece que o brasileiro escuta uma coisa dessa e acha isso normal, saído de um político, né? Saído de alguém que está num cargo de poder. Então chegamos ao ano de 2002. O Lula se candidatou mais uma vez. Porém, as eleições brasileiras vão acontecer só em outubro desse ano. E logo em março, quando o ano de 2002 começou, o mundo inteiro viu a maior virada eleitoral da história. Observando tudo estava o Partido dos Trabalhadores, que nesse dia descobriu o poder de um marqueteiro. A grande frase de dúvida numa reunião do PT. Se vocês estão tão certos, o que vocês não ganharam ainda? Se vocês acham que esse discurso de vocês é o perfeito, o que vocês não ganharam ainda? Daí o Duda pegou uma pesquisa e mostrava o seguinte: 67% do povo tinha medo da minha imagem de grevista. Então o que aconteceu? O Duda falou, olha, comunicação, gente, é importante. Então é o que a gente pensa. É como as pessoas compreendem o que a gente diz. Um mês depois de Gonzalo ganhar na Bolívia, aqui no Brasil, em julho, a corrida eleitoral começa. E depois de entender a manipulação que o marqueteiro consegue fazer na mente do eleitor, Lula contrata um profissional para a campanha dele. Começa agora o nosso primeiro programa do horário eleitoral. E eu faço questão, antes de qualquer coisa, ter hoje nas mãos um programa de governo à altura do Brasil que todos nós queremos construir. Mas o que o marqueteiro faz? Tudo. Basicamente, ele inventa o candidato. Você vê que primeiramente ele começou, não vamos falar de propostas, não vamos falar de governo, não vamos falar de coisas sérias, né? Depois já veio com, gente, eu trouxe aqui um plano de governo
a gente vai organizar aqui, vai ser assim, 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 assado, entendeu? Então não teve aquela coisa tipo, foi muito do nada isso, velho. O marqueteiro escolhe as roupas, escolhe a calça, o terno, a gravata, escolhe o comportamento do candidato. Então, por exemplo, qualquer coisa que pareça salto alto, ironia, isso pega mal. Então, o que a gente quer no debate? Tranquilidade, firmeza, objetividade e simpatia. O candidato vira uma marionete. E muitas vezes, nesses espaços de televisão, principalmente, vale mais o produtor do que o candidato. O exemplo disso foi a campanha do Lulinha Paz e Amor, onde o candidato transformou o Lula. Aquele Lula que a gente conhecia, barbudo, mal vestido, meio metalúrgico, aquela coisa toda. O Duda Mendonça mudou. Você me chamou para eleger. Então, vocês já fizeram 3 campanhas e perderam. Agora confia no meu taco, amigo. Eu acho que as pessoas têm que ver você como gente, tem que ver o ser humano, o que é que tem aí dentro desse coração. E houve um momento naquela campanha, a primeira que o Lula ganhou, em que a figura do Duda era mais importante que a figura do Lula. As manchetes falavam mais do Duda Mendonça do que do Lula. De autêntico, Luiz Inácio mudou de time. E o primeiro passo para conseguir foi o rebranding. Duda que explicava por que ele estava mudando, tirar da barba que era da antiga, fazendo um estilo diferente, por que ele estava botando uma roupa. Ele disse, não, o Lula é um candidato a presidente da República. Nenhum cidadão vai votar no Lula para presidente da República vestido de operário. Ele é presidente da República, o cara quer uma presidente da República. Quem explicava tudo isso era o Duda. Quando as pessoas cansam de um produto ou desistem de comprar uma marca, as empresas usam isso, o rebranding. Isso é mudar completamente a comunicação visual de um produto. Eles mudam o design, as cores, eles mudam a mensagem. Para o consumidor pensar que aquilo é uma coisa completamente nova, mas o conteúdo é igual. Pepsi, Coca, McDonald's, Facebook, Instagram, Tesla, Nike, Apple, a Rede Globo. Todas já usaram isso. E os consumidores sempre voltam a consumir as marcas, mesmo que elas continuem com mudanças apenas físicas e o conteúdo seja exatamente o mesmo. Com 17 anos, o Luiz Inácio virou metalúrgico e ele liderou as primeiras greves já nessa época, sempre se inspirando em Che Guevara, que era o presidente de Cuba. Nós queremos construir o socialismo. Em 1980... Ele só se inspira em gente boa, só se inspira em gente do amor aí, viu? Tá doido. 5 anos, Luiz Inácio funda o Partido dos Trabalhadores inspirado em Cuba. Eu estou brigando muito para a criação de um partido político que seja decente, que tenha pelo menos uma postura honesta, coisa que pouquíssimos partidos teve nessa terra. Então pensa comigo, você acha possível que em 2002, quando o Lula se candidatou à presidência com quase 60 anos de idade, ele consiga abandonar a inspiração que ele tinha num ditador socialista da noite pro dia? Com certeza não. Só que o Lula não precisava abandonar isso e mudar da noite pro dia. As pessoas só tinham que acreditar que ele mudou. Fátima, boa noite. Deixa eu te dar os parabéns pela grande representação que você fez da mulher brasileira na Copa do Mundo. Muito obrigada. Até então, futebol era só coisa de homem. Na obra As 48 Leis do Poder, a lei número 32 diz: use o que as pessoas têm de mais caro, as suas fantasias. Esse livro explica que a maioria das pessoas prefere a ilusão do que viver na realidade. O povo tinha que acreditar na fantasia que o Lula mudou. O Duda Mendonça teve muito trabalho para fazer isso acontecer, mas ele conseguiu resolver isso com uma coisa: propaganda. Temos que encontrar novas soluções para os nossos velhos problemas. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que as propagandas políticas nada mais são do que filmes. Peças audiovisuais com roteiro e edição. Então tudo que você vê ali foi planejado por alguém. Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem, hein? Mandaram aqui pra... Olha só, cara, mas você parar pra perceber, é tipo um filme, né? Eles estão fazendo tipo produção cinematográfica ali, né? Só que com o intuito direto de fazer uma propaganda política, né, no caso. Da companhia, o Bombril. Meu nome é João, eu sou brasileiro, amo o meu país, viva o Brasil! Viva São Paulo, viva o Cristo Redentor, viva a Amazônia, viva Luiz Inácio Lula da Silva!
Quando nós assistimos um vídeo que mexe com as nossas emoções, a gente nem imagina como que aquilo foi produzido. Essa foi uma das propagandas mais marcantes de 2002 e ajudou o Lula a ser eleito. Mas o João não se chama João, ele é um ator, ele é formado em teatro. E o prêmio Profissionais do Ano, categoria Melhor Filme Publicidade.